A Bíblia diz no livro de João, capítulo 2, assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Imagina a mãe de Jesus naquela festa falando: Jesus, não tem vinho, acabou o vinho. E olha o que Jesus diz aqui, ó, no versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não estava no tempo ainda dele realizar certas coisas ali, certos milagres. Tinha o tempo certo. Mas olha só, ó, o que acontece em seguida. Isso foi Jesus que falou, gente. Não foi contra qualquer pessoa, não. Foi o próprio Deus ali. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Então eram usadas aquelas talhas ali. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que é medidas daquela época, né? Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. Imagina como se fossem cântaros, né? Vasos ali, vasos de barro, grandes, extremamente grandes. E Jesus dá essa ordem aqui, ó. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Lotou de água, gente. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala era aquela pessoa que ajudava na organização do casamento. Então pediram para que aqueles homens, né, possivelmente ali os discípulos de Jesus ali, levassem ao mestre-sala. E em seguida, olha o que aconteceu, que vocês vão ficar de boca aberta para quem não sabia. E para quem já sabia, né, vai gerar um renovo nesse entendimento, que eu vou trazer umas informações novas aqui, ó. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, a água que tinha se transformado vinho, ó, não sabendo de onde viera, de onde veio aquele vinho, ó, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então aquelas pessoas ali, ó, que acredita que estavam como empregados da festa, né? Em algumas outras traduções ali dá-se a entender que alguns deles ali praticamente se tornariam seguidores, discípulos de Jesus. Mas vamos para essa aqui, que já está falando aqui que eram empregados. E fala aqui que o mestre-sala, o cara que já era acostumado com casamentos, ele é impactado. Ele fica espantado com o que aconteceu e não sabia de onde que veio aquele vinho, ó. E disse-lhe assim, ó, disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, o mestre-sala dizendo, ó. E quando já tem bebido o vinho, né, tem bebido bem, então o inferior ele coloca, né, ó, mas tu guardasses até o bom vinho. Dá a entender nesse contexto que a estratégia das festas daquela época, eles utilizavam aquele vinho fermentado. Na hora que a pessoa já estava meio passada, na hora que ela já tomou bastante vinho, ela não conseguia mais discernir o bom do ruim. Por quê? Ele começou do bom, ele sentiu aquele gosto bom para as pessoas que provavam vinho naquela época. Mas a pessoa tomava tanto que depois, quando colocava um vinho mais ruim, uma qualidade mais baixa de vinho, ela não percebia. Então ele fala assim, ó: E todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, né, já tomou bastante, então o inferior, ele coloca o inferior. Mas tu guardasses até agora o bom, quer dizer que aquilo que Jesus fez, a água que ele transformou em vinho, se tornou melhor do que aquele vinho que já estava sendo servido. Então o pessoal tomou bastante já ali, acabou com os vinhos, né? Secou todas as talhas ali, todos os vasos que já continha vinho. E na festa era essencial ter bebida e comida naquela época. E quando acabava a comida ou a bebida, a pessoa era
envergonhada, porque imagina só, ela não tinha nem condição de manter uma festa ali num ritual de casamento, imagina cuidar da pessoa amada ali, né? Então Jesus, ele realiza o primeiro milagre no ministério dele em um casamento. Você vai ver no registro da Bíblia que o primeiro milagre realizado é em um casamento, na construção de uma família. O casamento, a Bíblia fala no livro de Gênesis que unirá o homem à sua mulher e se tornarão um só corpo, uma só carne e um só espírito. Então, no casamento ali, ele realiza já o primeiro milagre, que era a construção de uma família, né, que posteriormente viria filhos. Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia, quer dizer, principiou os primeiros sinais do ministério dele, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, lembra da parte que eu falei aqui em cima, aqui, de alguns estavam como empregados? Aqui cita que também estavam os seus primeiros discípulos que creram nele. Ele realizou o milagre no casamento. Olha que interessante. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Beleza, agora vamos iniciar um outro contexto até chegar no capítulo 3 aqui, ó o tema. Jesus purifica o templo. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Imagina o pessoal fazendo um tipo de uma feirinha ali na frente do templo ali, ou como se fosse no pátio do templo ali, ó. Aqui ele cita aqui, ó, e achou no templo, de repente até dentro de algumas particularidades lá, ó, os cambiadores, o pessoal vendendo essas coisas aqui. Versículo 15. E tendo feito um azorrague, que é tipo de um chicote, se você buscar na internet lá, você vai ver que é interessante as pontas desse chicote, né? Em alguns casos ali parecia que tinha pedacinhos de ossos na ponta, nas cordinhas lá, mas fala que ele fez uma espécie de chicote, uma cordinha ali, ó, de cordéis, e lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores ou dos cambistas, e derrubou as mesas. Ele começou a acabar com aquela bagunça que estava tendo no templo ali, ó. Aquilo era desonroso aos olhos de Deus. Ó, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso, né? Para você ficar fazendo isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derruba esse templo, e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Eles achavam que o templo que Jesus estava falando era o templo físico, mas ele estava falando do templo espiritual. Jesus, muitas das vezes, ele falava em duplo sentido ou mais. Tinha palavras, tinha até parábolas, né? Que ele contava histórias contendo mais de um sentido. Então aqui ele estava achando, ó, os fariseus, saduceus, né? Alguns judeus daquela época, que ele estava falando daquele templo físico. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, ó. E disseram, pois, os judeus: e 46 anos foi edificado esse templo, e tu falar que vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Mais uma palavra revelada aqui, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que disse Jesus, ó, isso, ó, que ele falou essa frase aqui, ó: se vocês derrubarem em 3 dias, você vai ver que vai ser levantado de novo. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então muitas pessoas ali se converteram pelos sinais que Jesus realizava, pelos milagres. Mas o mesmo Jesus não confiava naquelas pessoas ali, em muitas daquelas pessoas, porque ficava indagando ele. A intenção deles era outra, né? Porque a todos o conheciam e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele
bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele conhecia o coração das pessoas. Ele sabia de muitos e muitos e muitos pensamentos que passavam ali antes da palavra sair da boca do homem. Ele já imaginava. Ele já imaginava quando era um questionamento que a pessoa tinha dúvida ou que a pessoa estava fazendo aquelas perguntas que era para acusar ele e jogar ele na cadeia, para condenar ele. Mas mesmo assim, ele não parou a sua obra. Então essa é a leitura do capítulo 2, que a gente tirou essas lições através das pausas que eu realizei aqui. E Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3. Amém? Acompanha comigo que tenho certeza, quando eu chegar nesse livro aqui, terminar o livro de João, você vai ter um entendimento tão grande que vai conseguir falar para as outras pessoas, evangelizando elas através do conhecimento da palavra de Cristo.